O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas, ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual, de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação
e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é o produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Do mesmo modo que Jesus disse: "Não vim destruir a lei, vim cumpri-la", o Espiritismo também diz: "Não vim destruir a lei cristã, vim executá-la". O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar, de uma maneira fácil, para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica. Tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto que a religião revela as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, que é Deus. Portanto, não podem entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. A incompatibilidade que parece existir entre ciência e a religião surge porque cada um quer ser dono exclusivo da verdade. Essa exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber o seu complemento. E o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta os elementos espirituais e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis que regem a matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai adquirir uma força muito grande porque estará de acordo com a razão e poderá ser comparada cientificamente. A ciência e a religião não se entenderam até hoje porque cada uma analisa as coisas do seu próprio ponto de vista, repelindo-se mutuamente. O traço de união que faltava entre elas está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. São leis tão sólidas quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma nova luz surgiu após o conhecimento da relação existente entre essas duas leis, a espiritual e a física. Pode-se dizer que a fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Entretanto, como sempre acontece com os novos ensinamentos, existem pessoas que, por não os entenderem, ficam para trás,
tentando resistir em vez de apoiá-los. Elas permanecerão assim até serem influenciadas pela opinião da maioria. Os espíritos estão comandando uma revolução moral que vem sendo elaborada há mais de 18 séculos e que neste momento atinge sua plena realização. Esta revolução marca uma nova era para a humanidade. Ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento nas relações sociais e ninguém poderá se opor, uma vez que ela é da vontade de Deus e resulta da lei do progresso, que é uma de suas leis. Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único e Moisés foi o espírito que ele enviou em missão para se fazer conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se utilizou para fazer sua revelação aos homens, por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e os sofrimentos pelos quais passaram os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. Nos mandamentos de Deus revelados por Moisés está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza. Mas nem por isso eles deixaram de ter a sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha a esclarecer. Esses povos, com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes e das ciências, porém eram muito atrasados moralmente e não entenderiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhe uma representação semimaterial de Deus, pois, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a Terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza estará submetida, e o Espiritismo é o instrumento da qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois, para chegar à maturidade, serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada esta atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhe dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Fenelon Poitiers,
1861. Com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu aos homens ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu esta última, e o mundo perdeu-se novamente. Como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar, advertindo a todos: o mundo está abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo, sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo que é de ordem divina possui um objetivo elevado e útil. O mundo estava se perdendo, a ciência desenvolvia-se em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material, o que reverteria em proveito para os espíritos das trevas. Os cristãos, sabendo que o coração e o amor devem andar unidos à ciência, após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Cristãos, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los, pois tudo é fácil para aquele que crê e ama. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, e são os bons espíritos que estão dizendo: todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejam surpreendidos, assim como ocorreu com as virgens imprevidentes que foram apanhadas desprevenidas quando da chegada do esposo. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos como um grão de areia não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, pois cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, e os animais pequenos não erguem continentes? Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo, eles são os símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, e ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão, que pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, e a quem a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da incredulidade mais profunda ao perceber o clarão da verdade, quando em meio a seus excessos sentiu na alma uma vibração estranha que o chamava para si mesmo. Foi aí que compreendeu que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando, finalmente, em seu caminho para Damasco, o mesmo em que o apóstolo Paulo foi convertido, ouviu também a voz santa gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então exclamou: Meu Deus,
Meu Deus, perdoa-me. Eu acredito, sou cristão. Desde então, esse grande filósofo tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Esse eminente espírito nos deixou confissões notáveis, com palavras próprias de seu caráter e, ao mesmo tempo, proféticas, quando pronunciou após o desencarne de Santa Mônica, sua mãe. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e me dar conselhos e vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Que grande ensinamento nessas palavras! E que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita. Hoje, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele já havia precedido, torna-se o seu mais ardente divulgador e procura responder a todos que o evocam para esclarecer. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Item 1. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhes respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. A vida futura. Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente, por não acreditarem na continuação da vida após a morte. Não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênua as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Pensavam que os bens materiais, a supremacia de sua nação perante os outros e as vitórias que conseguiam sobre seus inimigos eram a recompensa por cumprirem a lei de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência a essas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Este outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retornaria após deixar a terra. Jesus precisou ajustar seus ensinamentos ao estado evolutivo dos homens daquela época,
Pois, se falasse toda a verdade, o povo não entenderia, e em vez de esclarecê-los, causaria mais dúvidas. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita de algum modo na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, de onde resultam as dúvidas e as dificuldades que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades, e o Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários outros aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza, é antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade. Do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos uma descrição detalhada, o relato que os espíritos trazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos Espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.